Galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal dia. Estou aqui para ajudar vocês nas análises de redação nota 1000 do Enem. Bom, galerinha, a gente agora vai ler a redação da Camila Santiago Silva, né, do tema... cujo tema, né, da redação do Enem de 2024, né, cujo tema foi sobre... Desafios para a valorização da herança africana no Brasil, né? Então, vamos ler agora da Camila. Deixa eu ver aqui, gente. Da Camila Santiago. Ela escreve o seguinte, ó. A música Bença, do cantor e compositor Djonga, reflete criticamente ao longo dos seus versos os impasses, né, enfrentados por pessoas pretas na sociedade. Concomitantemente, é notório que a crítica feita pelo cantor destaca um problema social recorrente na realidade contemporânea, tendo em vista que cresce, na atual conjuntura brasileira, os desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Nessa perspectiva, surge uma problemática agravante no país, que se potencializa principalmente devido ao legado histórico e à lacuna educacional. Então, olha só, né? Sob esse viés, é imprescindível destacar o legado histórico como agravador da falta de valorização na herança africana. Nesse sentido, a escravização no Brasil, marco histórico nacional, foi movida e estruturada por uma série de preceitos étnicos e raciais, que, na época, evidenciaram a crença de superioridade dos europeus em relação aos povos nativos e africanos. Paralelamente, na sociedade brasileira atual, fica claro que as sequelas históricas do passado ainda têm efeito no presente, visto que a desvalorização da cultura negra e de sua herança é recorrente tanto na série de representações estereotipadas quanto no contínuo apagamento de sua história. Lacuna educacional, né? Ademais, a lacuna educacional também impacta no problema. Segundo o filósofo Immanuel Kant, o homem não é nada além daquilo que a educação faz dele, compreendendo dessa forma a importância da educação na construção do ser humano. Entretanto, é fato que a crítica tecida por Kant não se concretiza na realidade, uma vez que a falta de atuação das instituições educacionais acomete o raro conhecimento acerca da origem afro-brasileira, bem como sua forte representação histórico-cultural no território nacional, o que desencadeia o desconhecimento sobre a importância de valorizá-lo. Conclui-se, portanto, que medidas devem ser tomadas para enfrentar os desafios para a valorização da herança africana no país. Então, o que ela vai solucionar, né? Quem vai solucionar o problema? Quem? E de que maneira? Por quê? Né? Então, conclui-se, portanto, que medidas devem ser tomadas para enfrentar os desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Por isso, cabe ao Ministério da Cultura, então ela citou aqui um órgão, que é o Ministério da Cultura, fazer o quê, né? O órgão responsável por garantir a valorização cultural no Brasil, fazer o quê? Assegurar o legado afro-brasileiro seja devidamente reconhecido por meio de políticas públicas, campanhas voltadas à cultura, para fins de promover maior inclusão social e étnica. Além disso, é dever do Ministério da Educação, responsável por administrar os setores educacionais, dar maior visibilidade à história afrodescendente, por meio de atividades educativas, palestras pedagógicas, voltadas às grandes personalidades negras no território nacional, para assim promover uma melhora no quadro do Brasil, né? Então, interessante. Ela citou o Ministério da Cultura, né? Por meio de políticas públicas e campanhas, né, para promover a inclusão social. O Ministério da Educação é administrar setores educacionais, dar maior visibilidade histórica aos afrodescendentes, né, por meio de atividades educacionais e palestras. Interessante, né? Vamos ver o comentário que a própria INEP destacou sobre a redação dela, né? Então vamos lá. O que ele avaliou? A redação denota um projeto de texto com informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto, em defesa do ponto de vista apresentado. Na introdução, o participante indica causas para a desvalorização da herança africana, que serão discutidos nos parágrafos seguintes. O legado histórico e lacuna educacional. No segundo parágrafo, apresentado o legado como agravador à falta de valorização da herança africana. No terceiro parágrafo, aborda a lacuna educacional que decorre do filósofo Immanuel Kant, né, ao defender
a importância da educação, né, da construção do ser humano, a conclusão do texto com 2 propostas de intervenção, que tem como agentes os Ministérios da Cultura e da Educação, que estão associados à discussão do desenvolvimento de parágrafos anteriores, né. No que se refere à estruturação do texto dissertativo argumentativo, né, entende-se que 3 partes dos textos estão completas, a introdução, desenvolvimento e conclusão. O tema abordado também em sua totalidade, né, no decorrer do 4 parágrafos, né, no primeiro é apresentado um repertório sociocultural legitimado e pertinente, que é a única música, né, a Bênção, né, do cantor Djonga, né. Nesse parágrafo, a delimitação do tema, né, os desafios para a valorização da herança africana no Brasil, além de apresentação das 2 causas que serão discutidas, né, o quê? O legado histórico e lacuna educacional. No segundo parágrafo, o legado histórico, que é apresentado como agravador da falta de valorização da herança africana, né, em seguida o terceiro parágrafo, que é dedicado à lacuna educacional, e nele é apresentado mais de um repertório sociocultural, citava o filósofo Immanuel Kant, né. O homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. O parágrafo final, ele vai se encerrar, né, com o texto de apresentação das 2 propostas de intervenção. Então, vamos lá, ó. A participante, ela vai demonstrar ainda bom domínio da modalidade escrita, né, então, é tudo isso avaliado, né, estruturação sintática do texto, com desvios em impasses, raso, estereotipados, né, por estereotipantes, emprego da letra minúscula, né, Ministério da Educação por meio do Ministério da Educação, há também a falta de emprego de vírgula, né, no trecho, né, segundo o filósofo Immanuel Kant. O homem não é nada daquilo que a educação faz dele, né, a frase. A ausência de vírgulas para isolar a conjunção, assim, no trecho, para promover melhora no quadro do Brasil. Por fim, no trecho, para fins de promover maior inclusão social e étnica, né, o verbo promover está empregado corretamente. Já aqui, no caso, o correto seria o emprego do substantivo promoção, já que para fins é a locução prepositiva, né, que significa objetivo de ou com finalidade de. O texto também vai apresentar continuidade temática, além disso, a participante vai empregar sem inadequações, né, um repertório variado de recursos coesivos que articulam os argumentos, as partes, o texto e as informações apresentadas tanto no plano nominal como o emprego de pronomes, seus versos, histórias, sua forte representação, valorizá-la, né, como plano sequencial, nessa perspectiva sobre esse viés, ademais, portanto, o texto é finalizado com 2 propostas que respeitam os direitos humanos, elas vão permear aí, né, o texto discorre do desenvolvimento de argumentações, entretanto, há uma incoerência no trecho por meio das atividades educacionais e palestras pedagógicas voltadas a grandes personalidades negras do território nacional, já que da forma que está expressa a ideia de que as propostas deveriam destinar-se às personalidades negras e não a toda a sociedade, como se presume, que era a ideia da autora do texto. Desse modo, essas propostas são detalhadas, mostram como devem ser realizadas, né, quem vai valorizar o que proposto e qual será o efeito dessas ações de intervenção. Conclui-se também que o participante que contemplou o texto, né, integralmente com excelência todas as partes propostas na redação. Interessante, né? Parabéns pela sua redação. Vamos ler aqui só a da Eduarda, né, Ferreira Almeida do Nascimento também. Ela descreve o seguinte, ó. A população brasileira atual derivou-se de um contínuo processo de miscigenação causada pela imigração de indivíduos das mais variadas etnias. Apesar disso, os que mais influenciaram na cultura brasileira foram portugueses e africanos. Contudo, ainda que detenham uma grande importância para a formação no Brasil, muitas das heranças de matriz africana são desvalorizadas por causa de preconceitos realizados pelos habitantes no território nacional. Sobre esse viés, torna-se nítido. Então, ela cita os 2 argumentos, né? Torna-se nítido o quê? A invisibilidade social e desinteresse, invisibilidade social e o desinteresse educacional como principais fatores de permanência dessa realidade. Então, invisibilidade social, né? Sobre essa perspectiva, a situação de visibilidade social da cultura de origem africana colabora para sua desvalorização. Segundo a filósofa contemporânea Djamila Ribeiro, para que mude algo, antes é necessário tirá-lo da invisibilidade. Além da filósofa, autora do livro Pequeno Manual Antirracista, Djamila aborda em sua obra a realidade preconceituosa do Brasil, desde que temos presentes no dialeto brasileiro das origens racistas até a discriminação sofrida por pessoas descendentes africanas na prática de suas crenças, e como este fato afeta diretamente na valorização dessa herança.
Nesse contexto, para que a cultura deixada pelos ancestrais trazidos da África seja melhor aceita na sociedade atualmente presente no território brasileiro, necessita-se de uma mudança na percepção dos demais integrantes sociais a respeito das heranças deixadas por seus antepassados. Sobre invisibilidade social, né? Agora, sobre desinteresse educacional. Ademais, a invisibilidade social, o desinteresse educacional por temas relacionados aos legados africanos também colabora pela desvalorização desta. Como assim, né? Nessa óptica, para a ocorrência da preservação da cultura ou tradição, é indispensável que os indivíduos encarregados de transmiti-la possuam uma conexão ou então algum tipo de respeito e consideração por esta. No entanto, devido ao passado de escravidão do povo africano brasileiro e sua abolição ainda recente, assinada pela princesa Isabel no século XIX, né, muitas de suas heranças são vistas de maneira negativa até os dias atuais. Por isso, cabe às instituições de ensino abordarem de maneira gradual, né, porém progressiva, elementos vindos da população africana trazida e nascida no território nacional para aumentar o senso de pertencimento dos jovens afro-brasileiros. Então, a conclusão dela, né? Quem vai fazer o quê? O que vai acontecer? Tendo em vista a invisibilidade social e o desinteresse educacional das heranças africanas como os principais fatores para a desvalorização destas, evidencia-se que a carência de transformações, né? Nesse sentido, o governo, mais especificamente, né, o Ministério da Educação e as escolas de todo o país agirão em conjunto na criação educacional do projeto. Meu passado, minha identidade, né, onde serão realizadas postagens nas redes sociais, além de palestras que abordam a influência dos africanos na cultura brasileira, mostrando desde as heranças linguísticas e culinárias aos utensílios de crenças que foram deixados por esses povos para suas gerações futuras, mantendo a herança viva e ajudando com os que possuem preconceito contra esse legado histórico, ao se reconhecerem como pertencentes à grande mistura de cultura no território brasileiro, né? Muito interessante, né? Então tá, gente, quando tiver mais redações eu vou mandar para vocês, tá bom?